Diga, filho da puta, eu sou traidor da pátria. Eu sou um patriota, coronel. E por ser patriota que estou sendo aqui torturado. Gregório Bezerra, o meu país agora está livre. Eu respondi, o Brasil será livre, coronel. Amanhã ou depois, pelas massas sofridas, pelos democratas e progressistas e por todos os antifascistas. Salve, companheiros e companheiras! Hoje vamos relembrar a história de Gregório Bezerra, líder comunista que foi um dos mais ferrenhos opositores ao regime militar e foi vítima de torturas terríveis. As ditaduras militares foram implantadas na América Latina em meio às tensões da Guerra Fria. Preocupado com a influência no continente do bloco socialista liderado pela União Soviética e das lutas sociais que essa influência poderia desencadear por aqui, o imperialismo norte-americano, os Estados Unidos, deram apoio e suporte para os golpes e a manutenção desses governos opressores. Já falamos aqui no Hoje da Luta sobre figuras que viveram o período da ditadura militar no Brasil e lutaram contra ela. Também já falamos sobre o regime e esses tempos sombrios que o país viveu no nosso podcast quinzenal, o Pode Ocupar. Vale a pena conferir. Gregório Lourenço Bezerra nasceu em Panelas, no Agreste pernambucano, em 1901. Aos 4 anos de idade já tinha ganho uma enxada velha, gasta pelo tempo, e um cacareco de foice, conforme anotou nas suas memórias. E assim, equipado, foi trabalhar na roça para ajudar sua família de agricultores muito pobres. Aos 7, perdeu o pai, vítima de um acidente. E aos 9, sua mãe morreu de pneumonia, agravada pela desnutrição. Sem teto, trabalhou em diversos empregos para tentar sobreviver e se manter na cidade grande. Foi carregador de bagagens, ajudante de obras e jornaleiro. Nesse último serviço foi onde ele começou a se interessar por política. Foi analfabeto até seus 25 anos de idade, mas seus colegas liam para ele o conteúdo dos jornais que eram distribuídos por eles, o que acendeu a chama da política. A partir daí, ele começou a se mobilizar junto a movimentos sociais na cidade de Recife. Foi preso pela primeira vez em 1917, após participar de uma manifestação por melhores salários e em apoio à Revolução Bolchevique na Rússia. Mas essa foi apenas a prisão inicial do líder revolucionário. Ele ainda foi condenado mais 4 vezes, passando 22 anos de sua vida por trás das grades. Mas foi no exército que ele se alfabetizou. Em 1925, fez curso para sargento e em 1930 matriculou-se na Escola de Educação Física da Arma. Até aí ele se dizia apolítico. Ele escreveu: "Mas caíram nas minhas mãos alguns livros sobre socialismo e, inspirado no exemplo e na luta heróica do povo soviético desde a Revolução de 1917, achei o caminho que há muito tempo procurava." Em 1930, ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Já em 1935, participou da fundação da Aliança Nacional Libertadora. Durante todo esse tempo, tornou-se um dos maiores defensores da democracia no Brasil. A cidade de Recife foi um dos primeiros e maiores centros de violência política da ditadura. Diversos civis foram mortos no primeiro ano após o golpe em passeatas pela democracia. Neste cenário, o primeiro momento de tortura de uma figura pública após 64 atingiu Gregório Bezerra. Ele foi amarrado em um jipe e arrastado por soldados pelas ruas de Recife, enquanto seria agredido e xingado, como forma de humilhação. Depois disso, ele ainda foi espancado por um oficial do exército com uma barra de ferro. As imagens da terrível cena foram transmitidas pela TV, no então Repórter S. Ele ainda foi submetido a sessões de coronhadas e teve seus pés queimados com soda cáustica. Entre 64 e 68, foram torturados e mortos 34 opositores do regime. O comunista pernambucano foi considerado, mais tarde, o primeiro torturado pela ditadura militar. Em 1969, alguns militantes opositores ao regime sequestraram o embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick e pediram, em troca dele, a libertação de 15 presos políticos, sendo Gregório Bezerra um deles. Depois disso, o militante foi exilado e passou 10 anos na União Soviética, voltando apenas após a sua anistia, em 1979.
Antes de morrer em São Paulo, no dia 21 de outubro de 1983, Gregório Bezerra declarou que gostaria de ser lembrado como um homem que foi amigo das crianças, dos pobres e excluídos, amado e respeitado pelo povo, mas temido e odiado pelos fascistas. E que assim seja, porque nós, lutadores sociais, não deixaremos que apaguem a nossa história. MTST, a luta é pra valer. Século que o homem transformou.